usa a vida do pastor Luciano. Que ele seja um profeta no nosso meio, Senhor, nessa noite, com autoridade e intrepidez, Senhor, e que nós possamos ouvir tudo aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não deixa eu passar muito tempo, viu, gente? Eu perguntei ali para o Ricardinho, eu preciso de 15, 20 minutos, que nem o irmão ali, mas ele me concedeu. Amém. Muito obrigado por essa igreja tão amorosa, sempre se lembra de mim, eu gosto muito de estar aqui com os irmãos, gosto muito de ter a oportunidade de nós pensarmos e estudarmos algumas coisas juntos. Hoje é o encerramento dos grupos caseiros, é isso, né? Do ano. Grupo caseiro é uma benção, mas não é uma coisa muito fácil. Sim ou não? Fala, Jeová, né? Tudo que acaba incluindo pessoas, o elemento humano, convivência, é um desafio. É um desafio. Um casamento é um desafio. Criar filhos é um desafio. Trabalhar em equipes, colega, com chefe, com patrão, com empregados, é um desafio. Participar de uma comunidade de fé é um desafio. Abrir a casa, receber as pessoas, conviver com as diferenças. Durante um ano inteiro, muita coisa acontece. E num grupo menor, parece que as diferenças ficam mais aviltadas. Tem um que fala muito, o outro não fala nunca. Tem um que se não fala fica chateado. Tem outro que não quer falar, a gente pede para ele falar, ele fica triste. E são essas coisas que vão acontecendo. Então eu queria hoje falar um pouco de um recurso que eu acho que é muito importante, não só para a gente saber administrar, gerir, lidar com o grupo caseiro, mas ele se estende para quase tudo na nossa vida. Então você que participa de um grupo caseiro, eu vou te estimular a prestar atenção nisso. No início vai parecer, poxa, isso não tem nada a ver com o grupo caseiro, mas no final você vai entender, eu te prometo. Mas não é só para o grupo caseiro, é uma coisa que tu tem que ter essa consciência para a vida. Amém? Então, abra lá a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 10. Quantos dias estava essa água aqui, Ricardinho? Eu tomei aqui o gosto do Glavan, aqui do... Eclesiastes 10, 10. Aí é o versículo que eu me inspirei para que o Ricardinho trouxesse aqui um machado. Diz assim: se o ferro está embotado, em algumas versões é machado. A tua Bíblia é machado? Tá bom. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Amém? Então fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos essa reunião. Te pedimos que tu fale conosco. Abrimos agora o nosso coração, os nossos ouvidos, o entendimento da nossa mente. E colocamos a nossa vida diante de ti. Eu te estimulo a fazer essa oração. Coloco a minha vida diante de ti. Nós vimos aqui alguns testemunhos, coisas fortes, coisas profundas, coisas intensas, que foram vividas durante esse ano. Se abríssemos, com certeza haveria muitos outros. Então eu te estimulo, coloca a tua vida diante de Deus e peça para Deus hoje: Senhor, dá-me uma palavra específica, para que eu possa compreender, para que eu possa ter uma direção, para que eu possa renovar a minha motivação, para que eu possa me reanimar nas minhas forças.
não só para o final desse ano, mas para o ano que vem. Colocamos cada grupo caseiro, cada casa que foi aberta como uma oferta generosa, cada líder que se preparou, que orou, e cada pessoa que foi convidada, colocamos diante de Ti, para que Tu nos abençoe, para que Tu nos renove, para que Tu nos unja esta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas? Um machado. Deixa eu ver se esse machado está bom, se está afiado. É bem o machado que está ali na Bíblia, não tem muito fio. Eu fiquei pensando assim, eu vou só deitar ele ali, ele já vai se prender. Não, ele não corta. Nós ia poder ficar aqui o dia inteiro batendo nessa madeira, não ia cortar. É um machado que não tem fio. Mas antes do machado se tornar um machado que não tem fio, estica aí, tem a história do machado. Um dia, alguém, em algum lugar, começou a pensar: eu precisaria de um objeto cortante. Mas não poderia ser uma faca. Não poderia ser uma serra. Não, tinha que ser algo mais rígido, mais forte, com peso, para cortar a lenha bruta. Era isso que eu preciso. Um instrumento para cortar a lenha bruta. Eu tenho que criar algo nesse sentido. Como eu faria isso? E ele começou a pensar e imaginou na cabeça dele esse instrumento. Vou colocar ali uma cabeça com uma lâmina, algo mais pesado, um cabo, e eu vou chamar isso de machado. Surgiu a ideia do machado. Depois que surgiu a ideia do machado, ele foi colocar em prática aquela ideia. Bom, agora eu já imaginei como é que eu vou fazer. Para que seja bem pesado, eu vou precisar de um cabo. Pode ser um cabo de madeira, de plástico, de alumínio, de ferro, de aço. Mas não, esse machado, como eu vou usar ele bastante, e ele vai ficar ao relento, e vai para dentro das matas, das florestas, eu vou botar um cabo muito forte. Então eu vou querer um cabo de aço, um cabo de ferro. Ele foi dotando as características, os dons, as valências. Ele foi dotando o machado de todos os elementos necessários para se cumprisse aquela ideia que ele estava pensando lá. Depois que ele fez o cabo, ele disse: bom, agora a cabeça do machado, eu vou fazer. Bom, se o cabo já foi de ferro, aqui vai ser um ferro mais duro ainda. Eu vou fazer a forma, atrás eu vou deixar meio quadrado, que também pode servir de martelo para bater algumas coisas, mas na frente eu vou colocar uma lâmina. Aqui vai estar o fio, não precisa ser muito grande a cabeça, não precisa muito grande a cabeça, para que cumpra aquela ideia que eu estava pensando. E ele criou, fez o machado, e daí foi testar o machado. Agora vocês usem um pouco de imaginação aqui, tá? Preparou tudo aquilo, fez o machado, vamos ver se funcionou a ideia, vamos ver se eu executei bem essa ideia. Ele foi e cortou a lenha. Até aqui estamos juntos? Mas vamos dizer que o dono do machado era uma pessoa relapsa. Uma pessoa que não era muito cuidadosa, uma pessoa preguiçosa. E deixou o machado num canto. E não cuidou. Não afiou. Não passou um óleo, não guardou num lugar para proteger, foi deixando. Até um dia que ele foi lá usar o machado para cortar a lenha, foi cortar, não cortava mais. Aí ele pensou: bom,
já que esse machado não corta mais, parece que esse machado ficou inútil. Deixar ele guardado ali num canto. Daqui a pouco ele pensou, não, de repente eu posso usar esse machado para outra coisa. O púlpito está meio guenzo, de vez em quando cai, eu posso pegar e colocar ele aqui como um calço. Deu, o púlpito não mexe mais, o machado está aqui como um calço. Isso está certo. O que aconteceu aqui? Eu fico olhando e pensando assim, não, deixa eu olhar aí do lado de vocês assim, não está combinando muito aquilo ali, né? Ficou meio... Teria outras maneiras de fazer um calço. E o machado não foi feito para isso. Eu teria que lembrar lá, desde o início, qual era a ideia daquele que criou. Quando ele imaginou, quando ele concebeu a ideia para que viesse à luz, ele pensou outra coisa para aquele machado. O machado foi feito para cortar lenha. Mas a vida foi para um lado meio esquisito, e agora a gente vê o machado sendo usado numa coisa que não era para ele, não era a função dele. Teologicamente, como a gente chamaria essa situação de um machado sendo usado como um calço? Pecado. Pecado é justamente quando algo que foi criado por Deus ganha um uso inadequado. Quando Deus criou todas as coisas, agora colocando aqui um Criador, o Senhor, Ele teve uma ideia para cada coisa que Ele criava. Isso, o estudo disso é teloslogia. Tem a teologia, que é o estudo de Deus, e a teloslogia é o estudo do telos, é o estudo do propósito. Sabe essa ideia que o Criador teve aqui, eu vou criar um machado? O nome dessa ideia é propósito. Quando Deus criou todas as coisas, Ele não simplesmente teve uma ideia, vou criar. Ele criou elas com um propósito, com um sentido, na realização da coisa em si. Nada do que foi criado se criou ao acaso. Cada coisa na natureza, no universo, tem um propósito. Cada coisa que Deus criou no corpo humano tem um propósito e tem uma função. Deus tem um propósito para todas as coisas. Depois que Ele cria a ideia que se chama propósito, Ele vai criar as coisas e Ele dota elas de dons, características, talentos, vocativos, disposições, tudo no sentido para cumprir o propósito. O que acontece entre a criação e a realização do propósito tem uma vida. E na vida, muitas vezes, a gente se desvia do propósito. E acaba vivenciando realidades e situações que não eram para nós. Não era para tu estar aí, Machado. Como calço, tu te tornasse um machado inútil. Outro faria melhor essa função aí. E a função tua que era para cortar, tu ficaria realizado ao cortar, ao penetrar na árvore, separar as camadas. Foi para isso que tu foi feito. O que aconteceu? Tu foi perdendo o fio. E no início, quando o dono não cuidava dele e não afiava, quando ele chegou novinho, batia, cortava. Como começou a não afiar muito, não afiar quer dizer, ele começou a ter que bater com mais força. Até o ponto que não tinha força que aguentava.
e ele se torna um machado inútil. Agora pense, Deus não criou só machados, Deus criou pessoas. Antes de te criar, Deus pensou sobre ti. E ao pensar sobre ti, Ele criou um propósito. Um propósito da tua existência. Porque eu vim. Porque eu estou aqui. Quer ver? Juízes, capítulo 9, versículo 8. Deixa eu ler aqui uma passagem que ela é muito interessante. Juízes 9, 8. Deixa eu ver aqui se eu leio ou se eu conto para vocês. Acho que eu vou contar e ler. É uma das parábolas do Antigo Testamento. Tem muita parábola do Novo Testamento. Essa é uma das parábolas do Antigo Testamento. Diz assim: foram certa vez as árvores ungir para si um rei. Ficou vago, olha aqui, ficou vago a vaga do rei. Não tem rei. Olha que oportunidade que está surgindo, né? Precisamos de um rei. Abriu a vaga ali. Eu acho que, tirando aqueles mais tímidos, todo mundo deve, por algum momento, nas suas fantasias, ali na sua intimidade, pensar assim: cara, eu queria ser o rei. Então abriu, vai, agora está aberta a vaga. Vamos precisar de um rei. Quem que a gente escolhe? Aí alguém falou assim, entre as árvores, tá? Cara, eu tenho um candidato que eu acho que vai ser muito bom. Oliveira. E as outras árvores disseram, muito boa indicação. Vamos lá. A Oliveira tem jeitão de rei. A Oliveira tem capacidade. Vamos lá convidar ela. Foram lá, bateram na porta lá onde a Oliveira morava e pediram para a Oliveira: Oliveira, quer ser o nosso rei? Olha a resposta da Oliveira. Porém a Oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Qual é a resposta da Oliveira? Eu não sou rei, eu sou Oliveira. Primeira coisa que você precisa ter, consciência de quem você é. Aquela menina aqui, como é teu nome? Hã? Maria Eduarda, ela disse assim: hoje eu sei a minha identidade. Muitas oportunidades aparecem na nossa vida. Oportunidades de emprego, oportunidades de negócio, oportunidades de mudar de casa, oportunidade de ministérios, oportunidades de viagens, oportunidade de cursos, oportunidades de faculdade, oportunidades de relacionamento, oportunidades de ter um grupo caseiro. Como é que eu sei se há um propósito de Deus nisso? Primeira coisa que eu tenho que saber, quem eu sou. A Oliveira disse assim: eu sou Oliveira. Ela não só sabia quem ela era, olha que legal. Ela disse assim: deixaria eu o meu óleo? O que ela está falando? Eu sei o meu propósito. Eu sei o que esperam de mim. Eu sei o que a vida me requer. Eu sou Oliveira e o propósito de eu ser Oliveira é produzir óleo. Talvez seja fantástico ser rei. Talvez seja uma oportunidade única. Mas eu conheço o meu propósito. Eu conheço a ideia da minha criação. Eu sei o que esperam de mim. Que eu produza óleo. E a terceira coisa, ela diz assim: eu vou deixar de produzir o óleo que agrada a Deus. Eu sei quem eu sou.
Eu sei o meu propósito, aquilo que é requerido de mim. E eu sei quem eu quero agradar. Eu sei quem eu quero agradar. Aí vão, acho que a próxima que eles convidam é a videira, a figueira. Vem tu, figueira. A figueira, não, eu sou a figueira. Eu não vou deixar a minha doçura. Meu propósito não é que nem da oliveira. O que Deus tem para mim não é produzir óleo, é produzir doçura. E eu produzo doçura e agrada a Deus. Aí vai o terceiro convite. Videira, vem tu ser rei então. Ela disse, não, porque eu produzo vinho. Eu sei quem eu não sou oliveira, eu não sou a figueira, eu sou a videira, sei qual é a minha identidade e sei qual é o propósito, eu sei o que a vida requer de mim, que eu produza vinho, e isto agrada a Deus. E isto agrada a Deus. Tem um versículo, acho que é em Romanos, que diz assim, tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. A gente fala muito essa primeira parte, né? Tudo coopera para o bem. Daqui a pouco acontece alguma coisa na vida de uma pessoa, nós no esforço de tentar consolá-la, confortá-la, a gente diz, tudo coopera para o bem. Ok, mas vamos ler até o final. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Já tem alguma coisa aí. Tudo que acontece contigo vai cooperar se tiver amor. Porque tem coisas que acontecem contigo e não estão alicerçadas no amor, daqueles que amam a Deus. Então, nem tudo que acontece conosco, se não estiver alicerçado no amor, já desconfia se aquilo está cooperando para o bem. Tudo coopera para o bem, daqueles que amam a Deus e aqueles que andam segundo seu propósito. Isso aqui não está cooperando para o bem do Machado. Por que não? Porque não era o propósito. Não era o propósito. Ele esqueceu que era Machado. Ele esqueceu o que se esperava dele. Era cortar árvores. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu fui criado. Por isso que Deus me criou assim, desse jeito, com esse meu temperamento, com esses meus dons. Um é mais comunicativo, outro é mais tímido, um é mais de ajudar, o outro é mais de investir, um é de pregar, outro é de evangelizar. Deus vai te dando dons, para que tudo que acontece contigo coopere, para que o amor de Deus se estabeleça segundo o seu propósito. Estão me entendendo? Amém? Estamos juntos até aqui? Qual é o propósito do Grupo Caseiro? Esse é o ponto. Outra pergunta. Qual é o propósito de você ter um grupo caseiro? Outra pergunta. Qual é o propósito de você estar num grupo caseiro? Se você não sabe essas três respostas, você tem que, no final da reunião, chamar o pastor Ricardo e dizer assim, vamos conversar. Porque se eu não sei o propósito de existir um grupo caseiro, talvez eu esteja usando o grupo caseiro para coisas que não é designadas para um grupo caseiro. Um grupo caseiro tem que ser divertido. Pode ser, mas não é o propósito. Pode ser divertido, mas não é o propósito. Grupo caseiro tem que ter as pessoas que eu gosto. Que? Mas não é o propósito. Não é o propósito. Grupo caseiro tem que ter comida. Que? Mas, não é o propósito. Não é o propósito. No meu grupo caseiro, a gente está jogando carta. Não é o propósito. Você é chamado para um grupo caseiro. Senta na sala de uma casa. Daqui a pouco tu está começando
a achar chato aquele grupo caseiro. Tu já está ficando mareado por causa daquela pessoa que está sentada ali na tua frente. Tu já está olhando o relógio e querendo ir embora. Tu já está ficando incomodado. Tu já está ficando desconfortável. Será que tu desviou do propósito? Porque assim como para cumprir o propósito do machado, não adiantava ele existir por si só, precisava de alguém para afiar. Precisa de alguém para afiar e precisa de um afiador. E com o que se afia machado? Com papel? Com esponja? Não, com ferro. Ferro no ferro. Sai aquelas lascas, sai aquelas fagulhas, sabe? E o machado, ai, tá muito quente, tá doendo, tá batendo muito forte. Mas se eu não te preparar, tu não cumpre o teu propósito. É ferro com ferro. Então Deus olha para o irmão e diz assim: meu propósito com ele é que ele seja um abençoador, uma pessoa que cuide de outras pessoas, que coloque o seu coração, a sua vida, o seu trabalho em prol do reino e do outro. Mas ele é muito meio nervoso. Tu é nervoso? Não. Ele é muito nervoso. Precisa dar uma afiada nele. Vou botar uma pessoa bem chatinha do lado dele. A gente pensa que é assim, ele precisa de mais calma. Recebe a calma agora! É na vida, é no processo. É no processo. Isso serve para tudo, irmãos. Para tudo. Se tu está trabalhando no teu emprego, tu está reclamando do teu salário, tu está brabo com o teu patrão, tu está te dando mal com as pessoas que são teus colegas, tu te levanta da cama todos os dias desanimado por ir trabalhar, tu vai lá e fica o dia inteiro carrancudo, tu esqueceu o propósito. Ou não era propósito para tu estar aí, e daí tu está em pecado, tu está fazendo coisa que nem era para tu fazer, ou era o propósito e tu não entendeu, tu não discerniu. Tu não discerniu. Agora eu precisava, pena que eu não falei para ti, Ricardinho, eu tenho mais 10 minutinhos. Eu precisava de um quadro. Então, já que eu não tenho um quadro, eu gosto muito de desenhar assim eu sou muito visual para explicar. Então, como eu não tenho quadro, eu vou fazer um teatro, pode ser? Então eu vou precisar de alguns atores. Canídia, meu ator preferido. Canídia, tu sabe que eu te amo, né? Tu sabe que eu te amo, né, Canídia? Não, mas é um papel tranquilo. Papel de árvore. Não é não. Isso, meu primeiro ator, Canídia, uma salva de palmas. Tá, tu vai ficar aqui, marcação aqui, Tá? Sabe quem é o Leandro? Ele é o propósito. Tá bom? Não, tu é o propósito, Eu preciso de outro. Ricardinho, vem cá então. Vem aqui, tu vai ficar desse canto aqui. Olha aqui. O Ricardinho, ele vai ser várias coisas, tá? Ele vai ser a felicidade, o bem-estar, o prazer, a fama. Tá bom, tá? Felicidade, bem-estar, prazer e fama. Tá ele aqui, tá bom? Eu preciso de outro. Lucas, vem cá. Tu vai ser o vilão da peça. Fica aqui atrás dele, escondido, tá? Tá? Ele é o vazio. O vazio existencial. O vazio da vida.
ele traz muitas coisas. Ele traz depressão, ele traz ansiedade, ele traz agressão, ele traz vício, ele traz raiva. É o vazio. Faz cara de vazio. Ó. Viu que? Hã? Tá. Tá, e eu vou ser o outro ator. Eu sou o Luciano. E um dia eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Eu vou dizer assim, aceitei Jesus. Aí todo mundo bate palma, tá? Calma, calma. Aceitei Jesus. O dia que eu aceito Jesus, o propósito brilha para mim. Brilha propósito. Faz assim, faz assim. Isso. Tem que brilhar legal. Então olha assim, ó. É isto. Sabe aquele, como é que era? Universo de alegria, isto. Tá. Eu estava vivendo a minha vida. Eu aceitei Jesus, me emocionei, entreguei minha vida para o Senhor. Quando isso acontece, de imediato o propósito brilha para mim. Quando o propósito brilha para mim, eu estou tão empolgado porque eu aceitei Jesus, e eu escolho o caminho. Eu quero o propósito de Deus na minha vida. Amém? E começo a ir em direção ao propósito. Pode ficar aí, fica aí, fica aí. Porque o propósito, ele atrai. Repita comigo, o propósito atrai. Mas não é só essa força do propósito de Deus que me atrai. Existe algo que me empurra, que é os meus interesses, a minha natureza pecaminosa, a minha carne, o meu sentimento de autopreservação, o meu ego, o meu orgulho. Isso também está em mim. Se por um lado o propósito me atrai, isso tudo que está em mim me empurra para outro lado. E eu começo a pensar assim, não, mas o que eu quero é ir atrás da minha felicidade. Eu quero é bem-estar. Eu quero prazer. Eu quero reconhecimento. Eu tenho direitos. E quando eu mudo isso aqui e começo a ir atrás da felicidade, que até seria uma coisa legítima, mas nessa mudança, o propósito começa a se apagar. É muito bom ator, vocês veem porque eu chamo ele, né? O propósito começa a se apagar. Já não está tão brilhante. Já não está tão atrativo. Já não ilumina meu caminho. E eu tomo outro caminho. Eu vou atrás da minha felicidade, do meu querer, do bem-estar, do prazer, do me sentir amado, reconhecido, elogiado. Eu vou ali. Quanto mais eu vou para ali, mais o propósito vai se apagando. E nessa busca pelo prazer e pela felicidade, é quase que como uma miragem. Porque quanto mais eu vou, eu nunca me satisfaço. A felicidade pode estar numa casa. Aí eu compro a casa e já... Num casamento, aí eu vou para o casamento, passo dificuldade, passo trabalho, sofrimento. Eu crio uma família e daí tem problemas. E eu vou tentando buscar a felicidade, o prazer, e eu vou me cansando, eu vou desanimando. Daí sabe o que acontece comigo? O vazio vem e me alcança. Me dá um abraço aí, vazio.
e ele me alcança. E eu fico triste, revoltado, deprimido, chateado, não entendo as coisas. Eu só quero ser feliz. Eu só queria bem-estar. Por que eu estou tão mal? Porque eu esqueci do propósito. Aí eu me dou conta, não, mas espera aí, não é o único caminho. Há um outro caminho que Jesus me indicou, que é o propósito. E eu começo a buscar, isso é um exercício, entendeu? Eu estou mal, eu estou triste, eu estou derrotado, eu estou chateado, eu estou cansado dessa vida, eu estou tomando remédio, eu não aguento mais meu casamento, eu não aguento mais essa igreja, eu não aguento mais o grupo caseiro. Você perdeu o propósito. O vazio te abraçou. Nesse momento tu tem que parar e dizer assim, peraí, vamos pensar, onde é que estava o sentido? Onde é que estava o propósito? Qual era a ideia que Deus tinha em relação a mim? Qual era o caminho? E eu me volto de novo para o propósito. Agora ele já não está tão brilhante, mas na medida que eu me movo e busco, o Senhor mostra o propósito. E deixo de lado o meu querer, a minha felicidade, o meu prazer, o meu reconhecimento. E eu quero de novo buscar o teu propósito. E eu de novo estou encaminhado. E se quando eu estava indo para ali, o vazio me abraçou, quando eu estou indo em direção ao propósito de Deus, quem me abraça? A felicidade. Eu não tenho que querer ser feliz. Eu tenho que encontrar razões para ser feliz. O propósito até me dá alegria. Porque se eu passar dificuldade aqui, se eu ficar doente na caminhada, se eu for traído, se eu for injuriado, eu não vou me abater, eu não vou cair no vazio, porque eu estou indo na direção ao meu propósito. E é cada vez que eu me aproximo do propósito, e as coisas vão fazendo sentido, e eu vou vendo o que Deus tem para mim, a felicidade é que me encontra. Para cá, a felicidade é que me encontra. Então a Bíblia não fala o que é felicidade, ela fala quem é feliz. Bem-aventurados são os que andam segundo o propósito. Os pacificadores, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça. Tudo isso está no propósito. E quando eu busco isso para a minha vida, por dano colateral, por consequência, eu encontro a felicidade. E quando eu busco a felicidade, eu perco. E o vazio me encontra. Amém? Vamos dar uma salva de palmas? Dentro de ti, já vou acabar, tá? Tem uma bússola. Dentro de cada um de nós. O nome dessa bússola se chama consciência. Vocês já estudaram aqui na igreja que nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito tem algumas funções, né, que é intuição, comunhão e consciência. Então, a consciência é algo espiritual. Não é aquela consciência psicológica de eu estar consciente do inconsciente. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando da consciência espiritual. Assim como, isso aí quem fala foi Viktor Frankl. Assim como o umbigo é um sinal que eu vim de outro ser humano, é um sinal que eu carrego comigo. Eu tenho um pai e uma mãe. O umbigo é a marca da minha paternidade que eu carrego. A consciência é a marca que me liga ao meu Criador. Quando eu estou envolvido nos meus interesses, envolvido numa maneira de viver segundo
o meu ego, a minha vontade, essa bússola quase que fica ali apagada, suja, cheia de pó. Mas na medida que eu reencontro ela dentro de mim e peço para Deus, porque na consciência é quando você tem a comunicação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é como se fosse o ponteiro da bússola. E o Espírito Santo te mostra o caminho. Não sei para onde vou, não sei o que eu faço, Luciano. Amanhã de manhã, acorda cedo, dobra o teu joelho e pergunta: Espírito Santo, me mostra o caminho. Tu vai ver que ele vai falar. Então a gente tem que reencontrar essa bússola. E dizer, onde é que eu perdi aqui o propósito, o sentido? Quem eu sou? Quem eu sou é a construção de tudo que me trouxe até aqui. Tanto as minhas características, os meus dons, tem coisas que eu sou bom, tem coisas que eu não sou tão bom. A minha criação, meu temperamento, a minha cultura, a minha linguagem, as coisas que aconteceram comigo, os meus traumas, os meus mestres, os meus professores, as minhas referências, as coisas que eu li, as pregações que eu ouvi, os cultos que eu participei, as orações que chegaram até mim, as pessoas, tudo isso me construiu. E construiu no sentido da realização de um propósito. Estão me entendendo? E se eu me tornei machado inútil, ou servo inútil, ou se o vazio me abraçou, ou se eu estou participando do grupo e não entendi, eu abri porque o Ricardinho pediu para abrir a casa. Eu fui no grupo porque o pastor me pediu. Eu trouxe um lá porque é meu amigo. Tudo isso tem uma certa relevância, mas por trás disso tem um propósito. Estão me entendendo? Tem um propósito. Você está com aquelas pessoas nesse tempo, nesse lugar, tem um propósito de Deus. Talvez você não entendeu. Tem que ir lá pegar de novo a bússola, dar uma limpada e dizer: Espírito Santo, me mostra. Como que eu estou sendo afiado? Como que eu estou sendo moldado? Como que eu estou sendo trabalhado por essa circunstância? Para que eu apresente para a vida aquilo que se espera de mim. E assim, em Cristo, eu possa agradar a Deus. Quando a figueira quer produzir vinho, vai dar errado. Quando a oliveira quer produzir doçura, vai dar errado. Quando a figueira quer produzir óleo, dá errado. E quem que reinou para acabar lá em Juízes? Quem é que reinou? O espinheiro. Não produzia nada. Que não sabia qual era a sua função. Então virou o rei. Deu certo, pegou fogo e queimou todas as árvores. Quando eu esqueço quem eu sou, esqueço o meu chamado, esqueço o propósito, é como se eu me inflamasse e queimasse os outros. Amém? Falei demais já. Entenderam? Vamos ficar de pé então, por alguns instantes. Fica de pé, deixa o celular na cadeira, quero tu livre nas mãos. Tira a mão dos bolsos, fecha teus olhos, curva a tua cabeça e coloca as duas mãos sobre o teu peito. Conhece aquela? Vem o Senhor minha vida oferecer? Tu é novo, né? Tu não é da turma minha e do Glavan. Então, segue nessa aí mesmo. Olhos fechados, rosto curvado. Exatamente. Um machado meio machucado, tá vendo, né?
Só, não precisa nem cantar, só dedilhar, tá? Depois a gente deixa o pessoal do louvor. Nós somos old school. Pode ser sentadinho mesmo. Assim, com os olhos fechados e as duas mãos no peito. Uma vez perguntaram, os discípulos falaram para Jesus: não vá para Jerusalém, porque lá tem um monte de gente querendo te pegar. Ó, vão te julgar, vão te matar. E a resposta de Jesus: foi para isso que eu vim. Uma vez Jesus passou a noite inteira orando num monte. De manhã os discípulos encontraram eles muito bravos e disseram: todo mundo te procura. E Jesus disse: eu tenho que ir em outras cidades. Ele sabia o chamado, sabia o propósito, sabia para que ele veio e sabia quem ele era. Com as mãos sobre o teu peito. Talvez o grupo caseiro seja um instrumento para te afiar, para te fazer descobrir ou simplesmente lembrar qual é a tua identidade. Você anda bravo, chateado, triste. É isso que tu é? O que se espera de ti? Você, marido. A Oliveira disse: eu sei o que esperam de mim. Esperam que eu produza óleo. Marido, tu sabe o que esperam de ti? O que os teus sogros, os teus pais, a tua esposa, os irmãos, a igreja, a sociedade espera de ti? Você, pai, o que esperam de ti? O que esperam de ti? Não lamente ser pai. Não ache cansativo ser pai. Não caia num sentimento de tristeza, de incapacidade, de insuficiência. Saiba o que esperam de ti. Qual foi a ideia de Deus, que se chama propósito, ao te fazer pai? Você, mulher, esposa, você sabe o que esperam de ti? O teu marido, os teus pais, os teus sogros, os irmãos, a igreja, a sociedade, a cidade, o país. O que esperam de ti? Qual é a tua identidade? O que você foi chamada a fazer? Você, mãe, seja mãe. Seja mãe. Assim como a videira, há uma doçura nas mães. Assim como na oliveira, há um óleo, uma oração nas mães. O que esperam de ti? Você, meu irmão, minha irmã, você jovem, o que esperam de ti? Não o que você espera da vida, mas o que a vida espera de ti. Toda oração, toda pregação, há uma resposta a ser dada.
Talvez nessa caminhada tu te desviou do propósito e foi buscar lá os teus interesses, o bem-estar, o prazer, e o vazio te encontrou. E aí o vazio vem e um abismo chama outro abismo e vem um monte de coisa junto. E o propósito está lá, opaco, distante, escondido sobre as nuvens, sobre a poeira da distância. Mas volta o teu olhar, ele ainda está lá. Quanto mais tu buscar e olhar, mais ele vai brilhar para ti. Você deixou de ser pai, mãe, marido, esposa, filho, jovem. Deixou de ser atraído pelo propósito e se rendeu ao que te empurrava. É aquela luta de Paulo, espírito e carne. Há sempre uma força a te empurrar para outro caminho. E é você que decide. O versículo que eu li sobre o machado diz: tem um problema, o machado ali. Precisa de mais força. Mas a sabedoria sabe o que fazer. Saber quem eu sou. Por que eu vim e para onde eu vou. Senhor, tira a poeira da minha bússola. Eu quero retomar essa consciência do Espírito dentro de mim. Eu quero ouvir essa voz que me guia e me ilumina, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, Senhor. Essa voz que serve de bússola e me mostra o caminho e me lembra o propósito. O grupo caseiro que você faz parte, ou tem um propósito, ou não, nem era para você estar ali. Essa bússola, olha, o Espírito Santo é que vai te falar isso. Ao te confirmar, eu te trouxe aqui, é isso mesmo, aqui tu está sendo trabalhado. Ou dizer, não, você se perdeu. Senhor, nos guia, nos orienta. Abençoa o Ricardinho, Senhor. Esse pastor jovem, renova essa bússola dentro dele. Dá força na sua casa, como marido, como pai, como um pastor. Lembrando quem ele é, o que se requer dele e o que ele produz dentro das características dele. Dando a cada um o que é de cada um. E tudo por ele, nele e para ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas. Amém. Recebemos essa palavra. Obrigado, pastor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Tá bom? Nós vamos passar agora ali para o momento ali da confraternização. Eu só queria deixar um recadinho. O brechó dos pacificadores está montado ali. É o último brechó do ano. Então você vai ter a oportunidade de abençoar esses adolescentes que estão indo para São Paulo. Passe ali, viu? Em nome de Jesus. O pastor Roberto pediu para que todos os líderes de grupo caseiro vejam no seu grupo candidatos ao batismo. Tá bom? Dia 24/12, domingo, é domingo, né? Domingo pela manhã, às 10 horas aqui na igreja.